Quem somos nós para não passarmos pela prensa esmagadora de Deus? Ele não está aqui esmagando ninguém por acaso. Na verdade, Ele está extraindo o nosso maior valor. O que Jesus nos convida para fazer? Venham morrer comigo. Então, quando a gente começa a entender que o chamado de Cristo é um chamado para morrer, as pessoas começam a entender que esse papo aí de teologia da prosperidade é balela, é groselha. Deus pode te abençoar financeiramente? Pode, mas não é isso o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é aquele que Ele fala para os seus discípulos: quem quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse deserto que você está passando não é um lugar de morte. Esse deserto é um lugar de você ser moldado, porque depois desse processo, depois de você ser esmagado, Deus vai fazer de você uma vida que glorifica o nome dEle, não para trazer morte, mas para trazer vida e vida em abundância para aqueles que se submetem ao processo. Porque aqui nessa vida, meus queridos irmãos e irmãs, nós como um ser triuno, corpo, alma e espírito, não são as dores físicas que mais nos doem. São as feridas da nossa alma e a morte do nosso espírito quando nós somos separados de Deus. É no momento que nós chamamos e clamamos a Deus: Deus meu, por que você me desamparou? Por que você está tão distante? Por que você se afastou completamente de mim? Então eu queria que você parasse para pensar nessa cronologia de eventos que Jesus viveu. A Santa Ceia que Ele estabeleceu como um memorial para Ele mesmo. O jardim do Getsêmani, onde Ele chorou sangue, e suou sangue, chorou e angustiou. E a cruz do Calvário, onde Ele foi crucificado fisicamente, mas a maior dor que Jesus viveu foi quando Deus se afastou dEle, porque os nossos pecados foram lançados sobre Ele. E por que eu estou trazendo algo talvez meio que trágico? Talvez algo que nenhum de nós talvez gostaria de ouvir isso no sábado à noite. Eu sei que hoje na sociedade, nas redes sociais, no meio evangélico, não apenas no Brasil, em diversos outros países do mundo, o que mais se prega são mensagens motivacionais. Você pode ser um grande triunfante, você pode conquistar, você pode vencer, amém. Isso tudo também é bíblico. Mas essa trajetória de Jesus, ela nos fala uma coisa. Eu li um livro do T.D. Jakes. Alguém conhece o T.D. Jakes? É um pastor norte-americano. E esse livro se chama Esmagado. E esse livro foi algo que foi um grande romper na minha própria vida, porque muitas vezes a gente entra para o cristianismo iludido. Muitas vezes a gente entra na caminhada na fé sabendo que Deus pode sim abençoar todos os seus filhos. Deus é um Deus que é amor, é um Deus que nos prospera, é um Deus que nos protege, é um Deus que faz muita coisa boa para os seus filhos. Mas foi um Deus que esmagou seu próprio filho. Foi um Deus que não poupou o seu Filho unigênito Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi um Deus que derramou sobre o próprio Jesus o cálice da sua ira sobre o pecado e consequentemente a morte. É um Deus que permite que nós sejamos esmagados, porque quando Jesus chegou na ceia e Ele ergueu aquela taça de vinho, aquele cálice que representava o sangue da nova aliança, que seria derramado para a remissão e perdão de muitos, Ele estava fazendo uma analogia à uva. Eu estava vendo, acho que foi hoje mesmo, um professor de universidade, eu já vi isso em diversos lugares, já vi até alguns pastores fazer, eu até pensei em fazer, falei, não vou fazer não, porque muita gente já fez isso. Eles pegam uma nota de R$100, sei lá, que for que seja, não importa o valor, aí fala assim: olha, alguém aqui queria essa nota de R$100? Aí todo mundo: eu quero, tal, glória a Deus. Aí ele pega e amassa a nota e tal, e beleza. Alguém ainda quer essa nota? Quer? Aí ele chega e pisa na nota e tal, e glória a Deus, amém. Alguém ainda quer essa nota? Queremos, amém. Aí a sacada desse exemplo é porque independente do estado da nota, ela não perde o seu valor. Só que no caso de Jesus, e no caso da analogia, no caso daquilo que Ele demonstra na ceia do Cordeiro, na Santa Ceia que nós continuamos celebrando, no caso onde Ele sua sangue no jardim do Getsêmani, no caso onde Ele na cruz do Calvário derrama literalmente o seu sangue como o sangue do Cordeiro para perdão e remissão de pecados nossos, nós temos a maior analogia que poderemos ter sobre essa questão de valor. A uva, ela tem mais valor esmagada do que preservada. Porque a uva é uma fruta gostosa.
comi uva essa semana, você vai e come a uva e tudo mais, e glória a Deus por tudo isso. Mas no caso, por exemplo, do livro que eu li, Esmagado, e no caso da analogia que foi usada na Santa Ceia, a uva, na verdade, ela foi feita para ser prensada, ela foi feita para ser esmagada, porque se você pega um monte de uva, você pega bastante uva e você vai esmagando aquilo, você vai extraindo o suco dela, aquilo eventualmente vai se tornar um bom vinho. Algo que Jesus usou como analogia na ceia, algo que continua sendo usado nos dias de hoje, algo que na época era aquilo que era de alto valor. Então, ao invés de uma fruta como a uva manter o seu valor, ela se torna mais valiosa do que ela é, se ela for esmagada e prensada. E aí a gente começa a entender um pouco o que Deus faz. A gente começa a entender que os momentos que nós somos esmagados por Deus, assim como Jesus foi triturado, Jesus foi esmagado, Jesus foi prensado, cada gota de sangue de Jesus foi extraída, ele foi completamente destruído, fisicamente falando. Mas no terceiro dia, Deus mostrou para a humanidade que Ele não havia abandonado Jesus Cristo. No terceiro dia, Deus mostrou para Jesus que Ele não havia sido abandonado. No terceiro dia, Ele ressuscitou, não apenas mais como um Cordeiro de Deus, mas como o nome que está acima de todos os nomes, como o Rei que está sentado sobre o trono, como o Filho de Deus unigênito, que morreu, mas ressuscitou, como o nome que está acima de todos os nomes. Então a gente começa a entender que Deus, Ele não faz a prensa de ninguém, Ele não está aqui esmagando ninguém por acaso. Na verdade, Ele está extraindo o nosso maior valor. Na verdade, se Ele fez isso com seu único filho, seu filho unigênito, quem somos nós para não passarmos pela prensa esmagadora de Deus? Quem somos nós para acharmos que nós vamos andar simplesmente de glória em glória, que o nosso Deus vai nos dar vitória sobre todas as coisas? Quem somos nós para acharmos que nós vamos sermos moldados como aqueles que Deus deseja usar aqui na terra para anunciar o seu reino, para glorificar o seu nome e só viver momentos bons? Eu acho que é muito importante a gente entender quando as pessoas começam a enxergar que na verdade o chamado do Evangelho é um chamado meio que ingrato. O que Jesus nos convida para fazer? Venham morrer comigo. O que é participar da Santa Ceia do Cordeiro? É participar do corpo e do sangue de Cristo. O que aconteceu com o corpo e com o sangue de Cristo? Ele despedaçou o pão, Ele partilhou o pão, quebrou no meio, Ele levantou uma uva que foi esmagada. Isso é meu sangue, que representa a nova aliança para remissão e perdão de pecados. Então, quando a gente começa a entender que o chamado de Cristo é um chamado para morrer, as pessoas começam a refletir. As pessoas começam a entender que esse papo aí de teologia da prosperidade é balela, é groselha. Deus pode te abençoar financeiramente? Pode, mas não é isso o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é aquele que Ele fala para os seus discípulos: quem quer seguir após mim, abra a mão da sua vida, entregue ela para tudo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para a sua morte. Siga-me para abrir mão do seu próprio eu, para abrir mão dos seus próprios desejos, para abrir mão dos seus sonhos. Mas pode ter certeza que uma vez que você for esmagado pelo próprio Deus, uma vez que você crucificar a sua própria vida, uma vez que você abrir mão de tudo e você entender que você é uma uva na mão de um bom fazedor de vinhos, você entende que essa renúncia, essa entrega, esse sacrifício que você faz, na verdade é a morte agora, para a ressurreição aqui na terra, mas também para a eternidade, para um propósito de Deus na sua vida. Quando você começa a entender isso, talvez a gente comece a fazer decisões mais racionais e mais motivadas pela fé. Talvez a gente comece a tirar a ilusão da nossa vida, que muitas pessoas questionam a Deus nos momentos que eles estão sendo esmagados pelo próprio Deus. Em momentos que eles estão se sentindo como Jesus sentiu na cruz, que foram abandonados. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui essa noite estão
gritando da sua alma, talvez não de uma forma audível com a sua voz, mas falando exatamente aquilo que Jesus falou: Deus meu, por que você me abandonou? Por que eu oro e você talvez não responde? Por que eu estou em tanto sofrimento? Por que eu estou em tanta dor? Por que eu estou me sentindo abandonado? Por que eu estou sentindo tanta angústia? Por que eu estou suando sangue? Por que eu estou sendo crucificado, zombado? Por que eu estou desempregado? Por que minha família está destruída? Por que eu estou em depressão? Por que eu estou passando por tudo isso? Mas Deus está aqui essa noite para nos falar: olha, esse deserto que você está passando não é um lugar de morte. Esse deserto é um lugar de você ser moldado. Você está passando pela prensa aqui essa noite. Vocês são como uvas nas mãos de Deus, mas Deus quer fazer bons vinhos aqui essa noite, porque depois desse processo, depois de você ser esmagado, Deus vai fazer de você uma vida que glorifica o nome dEle, porque Ele está aqui não para trazer morte, mas para trazer vida, e vida em abundância para aqueles que se submetem ao processo. Quais são os processos que você tem passado aqui essa noite? Qual é a prensa que tem esmagado a sua alma? Eu sei que dói, porque para você ser transformado de uva para vinho, você vai ser esmagado. Não tem outra forma. Muitas vezes a gente ouve aquela terminologia, o famoso crentez no meio da igreja: Paz do Senhor, vaso. Mas você já entendeu a analogia de um vaso? O vaso, ele passa pelo fogo para que a sua textura seja amolecida, para que ele seja moldado na mão do oleiro. Você acha que isso não dói? Não, o nosso desejo é permanecer como nós estamos, porque ser moldado na mão do oleiro dói. Nós temos que passar pelo fogo, para se tornar uma uva para vinho, nós temos que ser prensados, esmagados pelo próprio Deus, assim como Jesus Cristo passou pela ceia, pelo jardim de Getsêmani, pela própria cruz do Calvário, para que no terceiro dia Ele fosse ressuscitado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todos os nomes. Então talvez hoje à noite é uma noite de reflexão, que a gente comece a entender que não são os momentos em que nós estamos angustiados, sofrendo em nossa vida, sendo prensados, esmagados, em que nós fomos abandonados por Deus. Não, são os momentos que Deus está moldando quem nós somos e aquilo que Ele deseja de nós. São os momentos em que o próprio Jesus viveu. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o nome cristão são pequenos cristos. Eu sempre falo que Jesus, o seu principal propósito de vir à terra foi para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. É por isso que Ele nasceu e existiu. Mas se nós somos pequenos cristos, nós somos chamados ao quê? Seguir completamente o seu exemplo. E se nós queremos aqui essa noite seguir após Cristo, que a gente abra a mão da nossa vida, que a gente tome a nossa cruz e que a gente siga Jesus Cristo. Porque o caminho do cristão, o caminho do cristianismo é um caminho de prensa, é o caminho de sacrifício. Uma coisa que eu estava até conversando com o Marco Aurélio, que está aqui essa noite, ele é teólogo. Eu falei: Marco, por que nós temos o costume aqui no Brasil, e eu sei que em diversos outros países do mundo também, de chamar essa plataforma de, não sei se é tijolo ou se é madeira, não sei. Por que nós temos o costume de chamar isso aqui de altar? Porque tem uma veia muito enraizada no catolicismo. Tá, mas biblicamente falando, eu não vejo isso como correto. E ele falou: tá certo, eu penso que nem você. Por quê? Porque a nossa vida não está no altar. A nossa vida é o próprio altar. Paulo nos disse que eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, e isso é o meu culto racional a Deus. Então, quando nós estamos falando sobre altar, sobre sacrifício, é o dia a dia, é os momentos, é os processos em que nós estamos sendo esmagados pelo próprio Deus, e isso é o nosso culto racional, onde nós abrimos mão de tudo aquilo que nós desejaríamos. E nós fazemos a oração de Jesus, talvez não com palavras, mas com as nossas ações e nossas decisões diárias, onde nós falamos: Senhor, passe de mim esse cálice, mas somente se possível, porque se não for possível, que seja feita a tua vontade, que o Senhor faça conforme o Senhor deseja na minha vida, para que o seu nome seja glorificado. Então são momentos em que, por exemplo, eu cheguei 2 de janeiro de 2021,
E eu tinha uma pregação marcada nesse dia, as festividades da igreja de fim de ano. E eu cheguei e liguei para o Paulo à tarde, falei: Paulo, eu não vou conseguir pregar hoje. Por quê? Porque os médicos, não nessas palavras, falaram para eu ir lá na UTI despedir do meu pai, porque ele foi desenganado, esmagado. O meu pai foi esmagado, eu fui esmagado, a minha família foi esmagada, a minha mãe foi esmagada. Mas glórias a Deus que aqui essa noite eu posso falar que eu estive essa tarde com meu pai. Ele está vivo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso são os processos que o próprio Deus nos permite passar. Quais são os processos que Deus te submeteu? O que você tem passado? Como eu falei, eu não sei se foi aqui, eu tenho uma memória muito ruim, mas eu falei recentemente que muitas pessoas nesse exato momento estão aproveitando o seu banho para chorar, para que não sejam envergonhados publicamente. Porque talvez você esteja sendo prensado aqui essa noite, sendo transformado de uma uva para um bom vinho pelo próprio Deus. E eu quero te falar que o caminho do deserto não é o lugar da sua morte. O caminho do deserto está entre a libertação do Egito, a libertação de toda a escravidão, do pecado, consequente à morte, de vícios, do que for que seja que esse mundo tem para oferecer. O caminho do deserto é o lugar entre a libertação e a terra prometida. Essa prensa que você talvez esteja passando aqui essa noite não é o lugar da sua morte, não é o lugar onde Deus te abandonou. Muito pelo contrário, é o momento que Deus mais está com as mãos sobre você, moldando cada momento, cada singularidade do seu caráter. É o momento que Deus está provando a sua fé, é o momento que Deus está te preparando, assim como Jesus, que morreu na sexta-feira, mas no domingo de manhã Ele foi ressuscitado. Eu quero declarar sobre a sua vida que há vida após o deserto, há vida após a prensa, e Deus vai exaltar você, e vai exaltar o nome dEle, glorificar Ele através da sua vida, pelo processo que você está passando aqui essa noite. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da sua vida.